Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Abram comigo a palavra de Deus em Neemias, capítulo 7. Neemias, capítulo 7. Versos de 1 a 6. Neemias, capítulo 7, versos de 1 a 6. Nós vamos ler como lemos o capítulo 6 no domingo passado, alternadamente. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs o segundo, e assim sucessivamente até o verso 6. Amém, irmãos e irmãs? Ora, uma vez reedificando o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas, os moradores de Jerusalém, cada um a seu posto diante de sua casa. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: os versos restantes descrevem as famílias existentes ali à época. Nós vamos pensar hoje no seguinte tema: blindando o que Deus nos confiou. Blindando o que Deus nos confiou. Deus amado, Deus santo, este é um momento precioso, já que é o momento em que ouvimos a Tua voz, a Tua palavra. Desta forma, pedimos, em nome de Jesus, que Tu venhas falar conosco com autoridade e poder, pois sabemos que necessitamos ouvir-Te, que necessitamos escutar o Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua voz, com a Tua palavra. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Blindando o que Deus nos confiou. No domingo passado, nós estudamos o capítulo 6. E vimos Neemias não caindo nas armadilhas dos inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem. A armadilha da distração, a armadilha da difamação, a armadilha da intimidação e a armadilha da manipulação religiosa. Com isto, os muros
foram concluídos, a obra finalizada, como aponta os versos de 15 a 19 do capítulo 6 e o verso 1 do capítulo 7. Assim sendo, podemos dizer que Neemias tem a consciência, já que os muros haviam sido reconstruídos, de que os mesmos deveriam ser guardados, deveriam ser protegidos. A ideia, portanto, do capítulo 7, é de que Deus deu ao povo a vitória perante os seus inimigos. O povo obteve a conquista da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas, de acordo com as informações do capítulo 7, é certo dizer que este povo devia guardar esta conquista. Daí a razão do nosso tema, blindando o que Deus nos confiou. Deus havia confiado a Neemias a responsabilidade de guardar não só os muros reconstruídos de Jerusalém, mas o povo. Deus, com certeza, tem nos concedido conquistas das mais variadas. E devemos guardar estas. É certo dizer, portanto, que o nosso casamento é uma conquista, ou uma bênção concedida por Deus a nós. A nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos bens, são bênçãos concedidas por Deus, e devemos guardá-las, isto é, devemos guardar, blindar o nosso casamento, os nossos filhos, tudo aquilo que Deus tem concedido a nós. Você sabe o que Deus colocou em suas mãos. E você também sabe a sua, ou qual é a sua responsabilidade diante disto. O capítulo 7, portanto, volto a ressaltar, nos ensina que não basta só reconstruirmos, ou conquistarmos, ou obtermos alguma coisa, já que é preciso guardarmos, protegermos, blindarmos o que conquistamos, o que Deus nos concedeu. Mas como podemos blindar o que Deus nos confiou? Observando-nos o capítulo 7, precisamente os versos de 1 a 6. Prestem atenção. Em primeiro lugar, blindamos o que Deus nos confiou, sendo-nos vigilantes. Blindamos o que Deus nos confiou, sendo-nos vigilantes, é o que destaca o verso 1. Depois de edificada a muralha, os muros, Neemias estabelece porteiros, cantores e levitas. 3 grupos, porteiros, sinônimo aqui de segurança, cantores, sinônimo de adoração, e levitas, sinônimo de serviço. Isso mostra que a proteção não é só física,
mas espiritual e moral. Neemias entendeu que o que havia sido guardado, reconstruído, deveria ser guardado. Ele estabelece grupos considerando a necessidade disto. Meus irmãos, não basta só edificar, é preciso manter. Igrejas, famílias, ministérios precisam de guardas espirituais. Assim como os muros reconstruídos de Jerusalém, assim como o povo de Deus residente à época nesta cidade, precisava de porteiros, precisava de levitas, precisava de cantores, pessoas que iam guardar as portas da cidade, pessoas que iam conduzir o povo ao serviço a Deus, à adoração a Deus. Hoje, nós comemoramos o Dia dos Pais. E por essa razão, o meu recado aos pais que estão aqui, a cada pai que faz parte desta igreja e que vai ouvir esta mensagem é: não basta construir um lar, uma família, é preciso mantê-la segura, espiritualmente, fisicamente. Não basta ser só pai de um filho ou de uma filha, é preciso manter, seja o filho ou a filha. Eu sei que não é fácil, mas a responsabilidade de quem edifica não é só de edificar, mas de manter, de guardar, de proteger. E para guardar, para manter, para proteger, é preciso ser vigilante. É preciso ficar atento. Pai, mãe, todos nós precisamos entender que há necessidade de guardarmos as nossas casas, o que Deus nos confiou, sendo-nos vigilantes, não descuidarmos, não vacilarmos, pois, diz o apóstolo Pedro, o inimigo anda ao nosso derredor. Neemias sabia. O inimigo havia sido abatido, mas ele estava vivo. E a qualquer momento este podia tramar um ataque contra os muros reconstruídos e contra o povo. Vigilância. O grande advogado e político irlandês, do início da metade do século XVIII ao início do século XIX, John Philpott, pensando na necessidade de blindarmos as nossas conquistas, certa feita disse: a eterna vigilância é o preço da segurança das coisas que conquistamos. No reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a vigilância é o preço da continuidade da bênção. Nossos olhos, os nossos ouvidos precisam estar atentos, vigilantes, a fim
de não permitirmos que sejamos surpreendidos com relação às bênçãos que Deus tem nos concedidos, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. Vigilância total. Um vacilo pode significar uma queda. Nós precisamos entender que há necessidade, não só de edificarmos, mas de mantermos, sendo-nos vigilantes, em primeiro lugar, o que foi edificado, que é bênção de Deus em nossa vida. Sejamos, em o nome de Jesus, vigilantes quanto ao nosso casamento, quanto ao nosso relacionamento com os nossos filhos, na condição de pais, quanto ao nosso relacionamento com Deus, quanto à nossa responsabilidade na condição de membros desta igreja, em o nome de Jesus. Em segundo lugar, brindamos o que Deus nos confiou, sendo-nos criteriosos na escolha de líderes, de quem nós vamos seguir. Admirar. É o que destaca o verso 2. Dei o cargo a, diz o texto, Ananias, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Neemias escolheu Ananias, não pela força ou habilidade militar, ou influência política, mas pela sua fidelidade e temor a Deus. Não foi pelo talento, não foi pela habilidade militar, mas pelo caráter, pela honestidade, pelo compromisso com Deus. Neemias nos ensina uma coisa extremamente importante aqui, meus irmãos. Nós devemos escolher as pessoas que vão fazer parte da nossa vida, da nossa casa, não pela influência política, não pela condição econômica, não pela popularidade, mas pelo caráter, pela fidelidade, pelo compromisso com Deus. Nós não podemos desprezar o caráter, a honestidade, a vida com Deus, em nome dos talentos, em nome dos recursos, em nome da popularidade que alguém tenha, para chamá-la para fazer parte da nossa vida. Nós vivemos em uma época, infelizmente, que as pessoas são mais enaltecidas, superestimadas, pelo que elas possuem, e não pelo que elas são, a nível de caráter, de compromisso com Deus. A gente vê aí uma quantidade significativa de pessoas seguindo youtubers, influenciadores dos mais variados, que não têm compromisso com Deus, que se tornam líderes, mentores da vida de muitos. Gente que tem talento, gente que tem popularidade, gente que tem ascensão social, mas não tem caráter, mas não tem compromisso com Deus, mas não tem fidelidade, relacionamento com Deus. Nós vivemos em uma sociedade pragmática que visa os resultados, mas não o caráter. Neemias seleciona Ananias, não pelo talento, não pelos recursos econômicos, não pela popularidade, mas pelo caráter, mas pela vida com Deus, mas pelo compromisso com Deus. Quem são seus amigos? Quem faz parte da mesa
principal da sua vida, da sua casa, do seu casamento? Quem tem caráter? Quem tem compromisso com Deus ou quem tem influência? Ou quem tem muito dinheiro no bolso? Ou quem é aplaudido por muitos? Nós devemos seguir pessoas de caráter, fiéis a Deus. Quantos filhos nossos, muitas vezes, infelizmente, pensando no primeiro ponto, por não vigiarmos, estão seguindo pessoas que não têm compromisso com Deus no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. Gente que não tem fidelidade, gente que não tem compromisso com Deus. Neemias nos ensina que nós devemos colocar como líderes, como quem nós vamos admirar, ouvir e escutar. Quem tem compromisso com Deus, gente de caráter, gente de honra. Booker Washington foi um grande educador afro-americano, que certa feita disse: a excelência é medida pelo caráter, e não pela condição econômica, pelo talento ou pela erudição. Quando liderou uma universidade nos Estados Unidos, selecionava o corpo docente da mesma prioritariamente, considerando o caráter e não o currículo acadêmico. Abigail Adams, esposa do segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, certa feita escreveu para um dos seus 6 filhos: aprenda com a honestidade. Aprenda com a honestidade. E não com a eloquência. E não com a erudição de muitos. Prioritariamente, observe o caráter, observe a honestidade, observe a vida com Deus, observe o compromisso com Deus, e não a eloquência, e não o carro, e não a casa, e não a roupa, e não o corpo, e não a condição econômica, mas a vida com Deus. Quantas moças, quantos rapazes estão com as vidas destruídas, porque optaram pela condição econômica, pela anatomia, pela estética, e não pelo caráter, e não pela vida com Deus. Caráter, honestidade. Em terceiro lugar, blindamos o que Deus nos confiou, sendo-nos cautelosos com as portas que Deus abriu. Verso 13, Neemias diz: não se abram as portas até que o sol aqueça. Não se abram as portas. A ordem de Neemias de abrir as portas apenas no horário certo mostra prudência e visão de longo prazo. O inimigo ainda estava por ali. Ele havia sido vencido, mas não abatido. As portas precisavam estar fechadas até o tempo certo para que pudessem ser abertas. Eu digo a você, pai, a você, mãe, a você, membro desta igreja, seja
criterioso sobre quem e o que entra na sua vida, na sua casa e no seu ministério. Muitas derrotas começam com uma porta aberta sem cuidado. Quem tem entrado pela porta do seu coração? Quem tem entrado pela porta do seu casamento? Quem tem entrado pela porta da sua casa? Cuidado. Pode ser alguém com segundas intenções. Cuidado. Pode ser alguém que, vendo a sua reconstrução, só tem um propósito, que tenha só um propósito: jogar no chão tudo que Deus concedeu a você. Ser criterioso é ter o cuidado de não abrir a porta da nossa vida para qualquer pessoa. A porta da nossa casa para qualquer pessoa. A porta dos nossos relacionamentos para qualquer pessoa. A porta da nossa igreja para quem não tem compromisso com Deus. John Sang foi um dos maiores evangelistas do século XX, na China e no Sudeste Asiático. Formado em Química nos Estados Unidos, se destacou. Mas, um tempo depois, se converte, se torna um evangelista, conhecido no mundo. Este tinha o cuidado de não atender a qualquer convite, a qualquer chamado. O cuidado de não colocar qualquer um ou uma em sua vida. Criterioso. Não escancarava as portas do seu ministério, as portas da sua vida, as portas da sua casa para qualquer um. Neemias é criterioso aqui. Nós devemos ser criteriosos. Cuidado com para quem você abre as portas da sua casa, as portas da sua vida, as portas do seu coração, as portas do seu relacionamento com Deus. Nós vivemos em uma época, infelizmente, que muitos estão se perdendo, estão sendo machucados, feridos brutalmente, porque as portas da sua vida estão sendo escancaradas em momentos errados. Nós temos que cuidar, nós temos que ter zelo, nós temos que ter prudência. Em quarto lugar, blindamos o que Deus nos confiou, sendo-nos organizados. Verso 5. Neemias diz: o meu Deus me pôs no coração a juntar os nobres. Neemias fez um levantamento exato das famílias, identificou funções e estabeleceu responsabilidades. Irmãos, organização é parte fundamental para quem deseja ter uma vida exitosa, próspera. Neemias, ele organiza, ele olha para o povo, ele faz um levantamento das famílias existentes, a fim de organizar. Quem não organiza a vida, quem não tem uma agenda, quem não tem compromisso com a organização, não chega a lugar nenhum. Muitos perdem bênçãos por não organizarem o que Deus já deu. Organização é parte fundamental da mordomia cristã, da mordomia espiritual. Sua vida
está mais para a confusão ou para a organização? Sua vida financeira, sua vida econômica, sua vida relacional, sua vida emocional, sua vida espiritual. Organização. Colocar as coisas em ordem. Saber onde cada coisa está. Saber onde devemos agir, porque temos a vida, seja ela qual for, no campo espiritual, eclesial, social, econômico, para agirmos com prudência, com cuidado. Vocês sabem que no século XVIII, a Inglaterra viveu um grande avivamento. Quando Deus usou John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Foi com John Wesley que surgiu o metodismo, ou a igreja metodista. Metodista por causa da necessidade de se estabelecer métodos, organização, discipulados, evangelismos, de maneira organizada. Sabe por quê? Porque Whitefield, Wesley, principalmente, entenderam que não dá para crescer na condição de uma igreja, de pai e de mãe, responsáveis por uma família, sem organizarmos tais entidades. Às vezes a gente não chega em lugar nenhum, porque a vida está bagunçada, a gente não sabe onde está nada, a gente não conhece os caminhos que nós devemos percorrer, porque nós não estabelecemos uma organização acerca do que nós pretendemos fazer. O caos gera mais caos, a confusão gera mais confusão, e gera vulnerabilidade, fragilidade. E Neemias sabia disso. Famílias organizadas, bem estruturadas, se tornam fortes. Não são presas fáceis para o inimigo. Famílias estruturadas, organizadas. Pais e mães, filhos, organizados. Casas estruturadas, casas organizadas. Em quinto e último lugar, blindamos o que Deus nos confiou, sendo-nos fiéis ao propósito. Verso 6. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro. Destaca o verso 6. Em outras palavras, Neemias, ele não só organiza, ele sabe aonde quer chegar com o povo. Ele sabia de onde o povo havia saído, da realidade que havia envolvido este povo, que havia envolvido esta cidade, por causa do cativeiro babilônico, como vimos quando expomos ou estudamos o capítulo 1. Tinha um propósito em tudo que havia sido feito, com relação, portanto, à reconstrução dos muros, com relação à organização das famílias. Havia um propósito em colocar os guardas na porta, havia um propósito em constituir os levitas, havia um propósito. Neemias sabia onde devia chegar com esse povo. Meus irmãos, blindar a conquista é lembrar sempre, porque Deus, ou o motivo, ou a razão de Deus ter nos dado, de Deus ter nos concedido o que conquistamos. E sabemos, quando temos esta consciência, que é um propósito: glorificar o próprio Deus, enaltecermos o próprio Deus.
tudo que viermos a fazer, devemos fazer com um único propósito, principalmente, primeiramente, glorificarmos a Deus. É certo dizer que Neemias tinha um propósito principal, glorificar a Deus. Tudo tinha a ver com a glória de Deus. A reconstrução dos muros, a organização das famílias, a guarda da cidade, preservar o que Deus havia concedido com o único propósito, glorificar a Deus. Enaltecer a Deus, fazer com que esse povo tivesse a consciência de que Deus havia concedido a este o privilégio de estar numa cidade, de ter suas casas, suas famílias estabelecidas, com a finalidade de glorificar a Deus. Elizabeth Fry, uma cristã, que viveu na Inglaterra, do ano de 1780 a 1845, conhecida como anjo das prisões. Ao enxergar muitas prisões na Inglaterra, precárias, resolveu batalhar para que as mesmas fossem reconstruídas, a fim de proporcionarem um certo conforto para muitas mulheres, mas não só isso, colocar a palavra de Deus, o Evangelho, nas cadeias. Ela tinha um propósito por detrás da consciência de que as prisões precisavam ser refeitas. Levar o Evangelho. Qual tem sido o seu propósito com relação à sua vida, com relação à sua casa, com relação ao seu relacionamento com Deus? Você tem que saber onde você quer chegar, pai, mãe, filho, filha. Você tem que ter noção de que tudo que Deus colocou em sua vida, em suas mãos, possui um propósito, glorificar o próprio Deus. Tem muita gente vivendo perdida, sem entusiasmo, sem perspectiva nenhuma, porque falta propósito, porque falta sentido, porque falta razão. E a maior razão, o maior propósito, capaz de dar sentido a qualquer existência, é viver unicamente para a glória de Deus, é viver se sujeitando ao Evangelho de Jesus, é viver em função do Evangelho ou do próprio Cristo na vida. Seja um membro dessa igreja fiel, seja um pai comprometido com sua família, seja uma mãe comprometida com sua família, seja um esposo comprometido com sua esposa, comprometido com o compromisso que você fez no momento do seu casamento, para a glória de Deus. Viva em o nome de Jesus, para a glória de Deus, como pai, como membro dessa igreja, como mãe, como filho, como empregado, como patrão, como amigo, como vizinho. O propósito primordial que deve permear a minha alma, que deve permear a sua alma, é glorificar a Deus. Eu concluo dizendo a você que Neemias nos ensina que blindar o que Deus nos confiou significa, primeiro, ser vigilante. Segundo, ser criterioso. Terceiro, ser cauteloso. Quarto, ser organizado. E quinto, ser fiel ao propósito. Todas estas verdades são sustentadas pelo Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz que nós devemos ser vigilantes.
1 Timóteo, capítulo 3, verso 7, considerando que nós devemos nomear líderes, ensina que nós devemos ser criteriosos. Provérbios 4, verso 23, e Jesus reproduz isto inúmeras vezes. Destaca que devemos ser cautelosos. 1 Coríntios, capítulo 12, 14, destaca que nós devemos ser organizados. Igreja desorganizada não desenvolve, não cresce. Família desorganizada não cresce, não desenvolve. Romanos 12, verso 2, ensina que devemos ser fiéis ao propósito. Glorificarmos a Deus acima de qualquer outra coisa. Eu quero que você entenda que eu e você, na condição de membros dessa igreja, devemos fazer a seguinte oração: Senhor, ajuda-me a proteger com zelo e fidelidade tudo o que o teu poder colocou em minhas mãos. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos do Senhor. Ó Deus, pedimos em o nome de Jesus que tu venhas fazer com que venhamos a brindar o que o Senhor nos confiou. A nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos filhos e principalmente o nosso relacionamento com o Senhor. O inimigo está aí. Ele foi vencido, mas ele continua agindo. Cristo venceu, mas ele continua agindo. E precisamos entender, portanto, que precisamos blindar o que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para o nosso bem, em o nome de Jesus. Conceda, Deus, a cada membro desta igreja, a cada pai, a cada mãe, a cada líder, esta consciência de que o que o Senhor colocou nas mãos de cada um deve ser guardado, deve ser blindado, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Esta é a nossa humilde oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça revelada na pessoa bendita de Jesus e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, em todo sempre. Amém e amém.